Olá, esse é o quarto e último vídeo da série sobre os 4 cavaleiros do divórcio e o insucesso das relações. Se você chegou até o quarto vídeo, você já sabe mais de 90% dos casais por aí. E sabe já muito das armadilhas que estão gerando situações ruins na sua vida. Isso é excelente, você está de parabéns. Se você está caindo aqui pela primeira vez, calma. Se você está caindo aqui pela primeira vez e não assistiu, tudo bem. Você vai pegar essa conclusão e volta para os outros 3 vídeos, 1, 2, 3, tá? Que vai fazer sentido, não precisa assistir exatamente, né? É melhor assistir na ordem, mas dá para entender. Eu não vou trazer um conteúdo aqui, até vai despertar curiosidade. Se você ver esse quarto vídeo, você vai ter curiosidade de assistir os outros 3, tá bom? Então vamos com calma que a gente chega lá juntos. Assistir os 4 vídeos é o melhor que você pode fazer. Então esse quarto vídeo a gente vai fazer um fechamento dos outros 3, né, e rapidamente passar pelos pontos para você entender o que vai fazer diferença para você ir para uma alta performance de relacionamento, para uma alta performance de alegria e felicidade na construção da sua vida da forma como você deseja, tá bom? Então vamos ao ponto. Quero lembrar que eu deixo disponível para você todo o conteúdo, esses slides desses 4 vídeos, os 4 apresentações estão disponíveis para você. Aonde? Você vem no site do cienciameditativa.com, onde você encontra como mandar um zap para mim aqui, tirar dúvidas, você encontra como, né, a terapia mente-corpo funciona, como que é o trabalho de terapia que eu faço, você encontra o curso de psicologia Zen na plataforma, você encontra a minha biografia, no site você vai encontrar um guia Zen de ansiedade e depressão para alta performance gratuito em PDF para você baixar, poder ler, entender esse assunto, a seriedade desse assunto. Você tem aqui os grupos de produtos de qualidade de vida, o grupo de WhatsApp, o grupo Telegram e a central de performance, onde eu deixo também algumas ferramentas para você ali disponíveis, tudo gratuito. No Substack, alguns artigos, alguns temas, a gente deixa tudo estruturado para você. Você acha aqui, clicou ali, você pode assinar, receber por e-mail se quiser. E o Zen News é onde está as apresentações, né? E você vai chegar aqui aonde está essa apresentação, assim, são várias apresentações e você tem essa apresentação aqui dos 4 cavaleiros do divórcio e do insucesso das relações, tá bom? A plataforma central, a plataforma da central de performance, tem os grupos de novo, guias, né? O mesmo guia. E aí você tem a calculadora do melhor tênis para você, tem a calculadora da suplementação de base, suplementação alimentar necessária de acordo com a tua necessidade, você responde lá suas características, ele já calcula para você. A mesma coisa com a zona de treinamento e o cálculo VDOT para montar, né, programas de treinamento físico. E também tem o acesso a alguns produtos em promoção de uma maneira mais simplificada para quem não está no grupo de WhatsApp e Telegram, não quer participar, a gente deixa, né, vamos dizer assim, o que sobra das promoções, mas você quer saber o que está lá, né, ou o que é essencial nas promoções, está aqui nesse produtos em super promoção, você clica aqui, tá bom? Vamos ao que interessa, a última parte, né, a 4ª apresentação, esse vídeo, os 4 cavaleiros do divórcio, do insucesso das relações. Então, lembrando que a gente está trabalhando uma metodologia científica, o método Gottman ele está relacionado com muitos anos de pesquisa, com mais de 3.000 casais, então é bastante importante você saber que não é achismo, né? O trabalho aqui tem uma fundamentação, tem uma busca, né? E você não está caindo num tipo de assessoramento sem embasamento, sem estudo, tá? Então o que a gente trabalhou nesses 4 vídeos, né, para você? O que é o diagnóstico, que são esses 4 cavaleiros. O segundo ponto, o porquê, a neurociência da inundação, como você é vítima e não é culpa sua, é porque o teu organismo funciona de um determinado jeito e você vai naturalmente reagir dessa forma. Uma das ferramentas fundamentais, a regra 5.1, a gente trabalhou no 3º vídeo, né, quando que ela funciona, quando que ela não funciona, e como que é uma forma de medir o progresso da relação. E agora, no 4º vídeo, a questão de como resolver as coisas sozinho, ou não resolver sozinho, que a não resolver sozinho seria ajuda profissional, tá bom? Então, falando dos 4 cavaleiros do divórcio, né? De novo, abordagem científica.
Quais são esses 4 cavaleiros? A crítica, né, que está ligado ao ataque de caráter, explicado bem no primeiro vídeo. O desprezo, o que é o desprezo em relação à questão da admiração, que eu expliquei no vídeo, uma postura de superioridade moral, o quanto que isso degrada. E não adianta, presta atenção, que aqui é um erro comum, né? Você assistiu essa apresentação aqui. Se você não assistiu inteira, você vai olhar isso aqui, se você não assistiu os outros vídeos, você vai falar, despreza, tá vendo? Eu sabia, olha, eu assisti o vídeo, falou, você me despreza, não vai dar certo, porque no vídeo falou. Eu expliquei melhor lá antes. Né? Se você fizer isso, você está se entregando ao cavaleiro do divórcio, tá? Então fica atento, porque não é esse o caminho. Eu expliquei lá melhor, tá? Mas aqui você está entendendo a estrutura que foi lá explicada. Você está entendendo só a estrutura, mas você não está entendendo o que é exatamente. Mas fica atento. Não vai usar isso aqui para piorar a tua situação, né? Usa a faca que é para cortar pão para se machucar. Não, a faca é para cortar pão é para te ajudar, né? Defensividade, vitimização, né, quando existem padrões de vitimização, e a obstrução, que é o muro do silêncio, quando o casal não se fala, né, não se troca. Cavaleiro 1, né, a crítica, é o ataque global ao caráter do parceiro, né, você é preguiçoso, queixa, né, eu expliquei ali, quando a pessoa não sabe falar das emoções. No Cavaleiro 2, o desprezo, né, que eu expliquei ali, que ele é uma das armas mais afiadas para a distribuição da relação, o sarcasmo, o perigo do sarcasmo, quando o outro fala, né, tem esse revirar de olhos, que é uma situação de desprezo, né, ou mesmo insultos diretos, ou quando infantiliza, né, isso também o outro, falou nhê, 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 nhê. Então isso também é uma forma de desprezar, isolar a informação que está vindo do outro lado, né. Esse levantamento lateral do lábio superior, sabe quando você faz uma cara, sabe? Esse lado do lábio que levanta para você fazer essa expressão. Esse é o que quer dizer, tá? A defensividade, né? Essa característica por causa da vitimização. Então fica indignado, vítima inocente, e aí isso permite o contra-ataque, permite uma situação que vai alimentando toda uma negatividade. Então esse é um dos padrões. No vídeo eu expliquei a diferença, né? Existe realmente a questão da agressividade e existe outra coisa a vitimização, né? Porque fala, claro, se um está agredindo, o outro vai ser vítima, naturalmente. Mas a vitimização é outra coisa, que eu deixo melhor explicado lá. E o cavaleiro da obstrução, que é o grande silenciador da relação, né? O calar da relação. E os homens, em geral, são esses obstrucionistas, né? Eles que tendem a essa relação de calar e não alimentar a questão do diálogo, né? E isso, por isso que eu também, a terapia é bastante importante, aqui já posso adiantar alguma coisinha para você, que é o seguinte... Aí você escuta só isso aqui. Então os homens são obstruídos, tá vendo? Ele não quer falar sobre o problema, ele não quer resolver o problema. Muitas vezes o silêncio do masculino pode ser uma estratégia inteligente se do outro lado vai reforçar outros cavaleiros negativos, né? Então é melhor ele não alimentar, por exemplo, um cavaleiro da vitimização. É melhor ele não alimentar o cavaleiro do desprezo. Então, percebe? Não é só, tá vendo? Ele cala. Não, mas de repente o calar é justamente para não alimentar um pior. Então a gente tem que ver que é preciso um entendimento mais profundo. Só pegar aqui os 4 cavaleiros e dizer, isso, não quer dizer que você está apto a resolver, tá bom? Então esse é um ponto importante. Então a neurociência, né, que a gente trabalhou foi no segundo encontro, sobre a inundação. No segundo vídeo, né? Mostrando que você tá lascado se você deixar os cavaleiros serem alimentados, porque vai afetar a frequência cardíaca, pressão arterial, córtex pré-frontal, e você está dentro de uma armadilha. E aí, ao estar dentro dessa armadilha, não é culpa sua. A tua estrutura funciona desse jeito, você vai reagir de acordo com a estrutura. Né? E aí você vai ter marcadores fisiológicos, teu corpo vai reagir, né? Com taquicardia, alteração vascular, a própria resposta dérmica ligada à reação de luta ou fuga. Né?
Aí nós explicamos no vídeo 3 a matemática do amor. De novo, isso aqui pode ser extremamente simplificado, mal aplicado, mal feito e ridicularizado se você não viu o vídeo terceiro, né? Que é o mínimo positivo, né, para você ter uma relação que se sustente, né? 5:1, né? Então eu falo, isso aqui foi um dado, né, que a gente chegou a abordar no vídeo. 20:1 você está fora de conflito, né? Você tem 20 interações positivas para uma negativa, né? E como aplicar a regra prática, né? Aí eu expliquei isso aqui detalhadamente no vídeo, né? A questão de olho nos olhos, perguntar sobre o dia, que olho nos olhos não é só olho no olho, tem mais coisa aqui, né? Porque senão fica a questão de encarada de lutador, e aí isso não é olho no olho. Toque físico, como eu dei exemplos, a validação verbal por causa do entendimento, cuidado com sarcasmo, né? E pequenos atos de serviço. Tem isso tudo explicado no vídeo 3 para você, mostrando o quanto que ter esses comportamentos vão ajudar a superar o 5:1 para uma relação melhor do que 5:1, tá? Então, quando a autoajuda não basta, aonde que está o problema? De você ver os 4 vídeos, e olha como eu estou sendo sincero. Eu poderia falar, tenho aqui a solução, aprenda isso, essa ferramenta, e não é assim que funciona. Os 4 vídeos vão te ajudar bastante. Você vai ter, né, conhecimento mais do que 90% dos casais. Mas não é tudo. Aonde que isso não funciona? Se tem mágoa profunda, isso precisa ser trabalhado, porque senão você vai ter trava na tentativa de colocar as ferramentas, né? Você tem um dos dois resistentes. Eu já fiz várias terapias de casal onde o homem não quis fazer, ou a mulher não quis fazer. E aí é bem mais delicado, requer muito mais esforço, muito mais sutileza quando está trabalhando com um lado só. Por isso que a maior parte das terapias de casal, né, minha preferência, e a maior parte de sucessos é quando a gente está trabalhando os dois, tá? A questão quando os cavaleiros já estão dominando as interações, né? Os cavaleiros aqui ficou duplo sentido, né? Não é quando os homens, mas a ideia de quando os 4 cavaleiros do Apocalipse, quando os 4 cavaleiros do divórcio, eles já dominam a relação, né? Quando já tem um domínio dessa negatividade química, aí a pessoa não tem condição, assim, ela está realmente completamente dominada por uma reação física, emocional, e aí é complicadíssimo sair dessa armadilha. Então, quando tem uma negatividade, né, inicial eu explico lá no vídeo 3, quando tem uma negatividade calcificada, né, quando ocorreu algum tipo de traição, aí precisa de mais ajuda, né, e a questão da traição aqui, ou a falha na relação, é um momento que precisa de muita ajuda. E alguns casais, assim, muito legais não continuam porque não souberam trabalhar isso, né, porque poderia ser trabalhado, né. E a separação, e quando a separação já está sendo considerada, e normalmente a terapia começa aqui, você vê assim, ó, colou pouco por último, quer dizer, a situação já está tão grave que a pessoa já está pensando na separação. Quando está chegando nesse ponto, que a separação é algo muito concreto, a terapia tem mais, assim, a terapia tem mais essencialidade, ela é mais fundamental, porque assim, a chance da pessoa sozinha superar é muito mais difícil. É escalar 2 montanhas em seguida sem equipamento. Aqui a pessoa está se colocando, e a maioria dos casais chegam na terapia por causa disso, e não chegam, como eu já expliquei nos outros vídeos, a questão de buscar felicidade sustentável. Assim como se busca um personal trainer que acompanha você na atividade física, assim como uma assessoria de corrida que acompanha você no treinamento de corrida, assim como, entendeu? Acompanha você para fazer coisas melhores. Eu tenho um acompanhamento de como fazer vídeos no YouTube, então eu consigo fazer vídeos melhores porque eu tenho acompanhamento. Entende? Tudo que você fizer com acompanhamento, você vai fazer melhor. Então, os atletas têm treinadores específicos para acompanhar ele a fazer melhor. Poxa, se para todas essas coisas é nítido a necessidade de acompanhamento, por que você vai falar que a terapia é só para quem está doente? Não, é um acompanhamento para você ter felicidade. Nós estamos falando do seu lar, nós estamos falando da pessoa amada, nós estamos falando da construção da família, e você acha que não
Não vale a pena ter uma companhia que te faça fazer isso melhor? Questões da gente repensar a prioridade aí, né? Quando buscar ajuda profissional? Então, assim, 6 anos de infelicidade é o tempo médio que os casais esperam antes de buscar ajuda. 6 anos! Assim, tomando 6 anos na cabeça só para depois falar, talvez a gente possa... Não perca tempo, né? Tem gente que até mais, 6 anos é média, né? Então, muita gente é mais. Metade é mais. Se 6 anos é média, metade é mais que 6, né? Pra quê? Pra quê? E se você conhece um casal que está com dificuldade, pra quê? Passa esse vídeo. Pra quê? Né? Aumentar o tempo de sofrimento. Então, quanto mais você espera, mais você tá alimentando, né? Mais difícil, mais forte estão esses cavaleiros da separação. Tá? E o que é uma terapia de casal? Não é um lugar para desabafar e buscar alguém que concorda com você, e meus pacientes sabem disso. Eu não estou aqui para concordar com eles, eu estou aqui para olhar e falar, opa, aqui tem problema, vamos ver isso, né? Muita gente fica brava, e tem muito terapeuta ruim também, né? Que o terapeuta, ai, minha linda, meu lindo, nossa, como foi feito isso com você, né? Mas você é tão maravilhoso, você não pode ser contrária. Não, não é. Isso aqui é mais para amiguinho, né? Terapeuta não é amiguinho. Tem terapeuta que tem medo de falar a dificuldade do outro para perder, medo de perder o paciente, porque às vezes o terapeuta está com necessidade financeira. Então ele faz de tudo para manter o cliente. Não é assim que funciona. Tem que, às vezes, apertar o paciente, né? Se o teu terapeuta te aperta, agradece, deve ser um bom terapeuta. Terapeuta como juiz que decide, você está certo aqui, você está errado aqui, você não. Também não. Também não. Não é para ficar dizendo certo e errado. Até falar, mas como é que você consegue fazer nessa situação falar com os dois? Os dois estão mal quebra-pau e você consegue falar com os dois. Porque eu tô ali para explicar, entender o processo. Então a hora que o cara fala, você sentiu isso por causa disso, disso, você mostra para a pessoa que você entende, tem uma lógica nesse processo. E a pessoa fala, ele me entendeu, porque ele... Mas eu também entendo a lógica do outro lado a hora que eu tô falando com a outra pessoa. Porque a pessoa reagiu assim por causa disso. Né? Então, o terapeuta não é juiz. E tem casais, tem pessoas que entendem desse jeito e ainda me cobram, né? Já aconteceu isso. Mas você fica do lado dele, mas você fala com ele, você dá razão para ele, né? E não é assim. Ou dá razão para ela, eu não vou fazer mais, porque... Então, o terapeuta não é juiz. O terapeuta é um companheiro de cada um, para tornar os dois melhores, para que aquela relação progrida. Então, treinamento guiado em regulação emocional e comunicação. É treinamento, por isso que eu uso o exemplo do treinador de corrida, do treinador de academia, do treinador de atletas, né? E é um mediador técnico que interrompe padrões destrutivos. Então o que está gerando padrão destrutivo? Tenta esse padrão aqui. Aí muda desse padrão destrutivo para um outro que não causa tanto dano, que não alimenta tantos cavaleiros. Entendeu como funciona a terapia? Percebeu como ela é importante? Então, isso que eu quero deixar. Estatísticas importantes. 94% de precisão, né? Isso pode variar de 81 a 94. A gente viu que essas estatísticas podem variar já na outra apresentação. Né? 96% dá para identificar nos primeiros 3 minutos se você já está preso nos 4 cavaleiros. É tão forte a história dos 4 cavaleiros que 96% da identificação é possível fazer nos 3 primeiros minutos. Tal aprisionamento, né, nessas características. E as pessoas perpetuam conflitos, em geral, em 69% das situações. Sem necessidade, sem sofrimento, sem necessidade na vida, tá? E taxa de virar-se para 86% dos casais que ficam, 36% dos casais se divorciam, né? Porque a outra coisa que é importante a gente falar no aspecto, que aqui é uma estatística que é um pouco mais complexa, é que às vezes tem casais que têm uma afinidade na sua vida, na forma de conduzir, que não é para ficar junto, mas pode ter uma separação muito respeitosa. Pode ter um entendimento muito respeitoso. Né? As pessoas têm buscas muito distintas e aí ao estruturar a vida nessas buscas,
existe essa possibilidade. Ao estruturar a vida, não, mas eu quero fazer isso, eu quero seguir. Vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas você vai entender. Eu quero viajar o mundo e viver escalando montanhas. E a outra pessoa assim, eu quero uma casinha no campo para cuidar da minha horta. Então, assim, e as pessoas estão muito ligadas a essa estrutura psíquica de ser nessas duas dimensões diferentes. A clareza na terapia vai mostrar que um quer a casinha no campo para a horta, o outro quer subir todos os grandes montanhas do mundo. E aí eles podem falar, tá, eu te respeito, vai, né? Vai para as montanhas. Pô, eu te admiro, cuida aí da horta. E eles não precisam continuar juntos, entendeu? Pode existir isso. Pô, esse exemplo que eu dei agora, você é inteligente. Eu usei uma metáfora muito simplista, mas para os casais que estão vivendo situações, às vezes, entender isso faria uma diferença tremenda. Assim, e isso aqui tem um profundo entendimento por detrás, que é saber trabalhar respeito, saber trabalhar admiração, saber trabalhar olhar, saber trabalhar autoconhecimento, para chegar nesse entendimento, tá? O exemplo foi simples, mas a profundidade disso é muito maior do que aparenta, tá bom? Então, conclusão. Você está brigando, está difícil, não é falha de caráter. Está ligado à estrutura biológica, física, entenda isso, tá? E você tem caminhos, você tem possibilidades de ter uma condição melhor. Tem sim, tá? E nós estamos aqui para te ajudar. Os 4 vídeos têm essa função. Os 4 vídeos estão aqui para promover isso para você, tá? Então, eu deixei já os contatos, você viu os contatos disponíveis aí para você e a chance de você estar numa condição melhor de vida, de relação de família, de troca, de diálogo, de comunicação, a gente está disponibilizando isso para você. Tá? Tenta ver os 4 vídeos, rever se achar necessário e busca terapia se você perceber que a situação demorou um pouco para ser cuidada e a gente está aqui para isso. Eu espero, né, para te ajudar de imediato, como eu deixo sempre no final dos vídeos, para você estar um pouco mais feliz, ajudar os outros vai te deixar mais feliz. Então, uma forma de ajudar os outros, por exemplo, é compartilhar coisas boas. Então, compartilha mensagens boas, compartilha esse vídeo, compartilha outras coisas boas para as outras pessoas, porque isso vai fazer você ter um outro patamar de felicidade. Tá bom? Grande abraço e até o próximo encontro, um próximo vídeo.